tarde, estamos aqui com mais um Mesa para Dois. Hoje eu tô aqui com um cara que há muito tempo não vinha no Mesa para Dois, que é o Vani, Claudevani Leite, ex-prefeito de Itabuna. Pegou Itabuna arrasada, deixou Itabuna em bom estado e agora Itabuna está de novo jogada no lixo. Então é importante a gente conversar com o Vani para lembrar algumas coisas e comentar de outras que vem acontecendo. E Vani, você tá onde agora? Aliás, desde que você saiu da prefeitura, você foi para onde? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu saí da prefeitura e por conta da demanda, da responsabilidade, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa assim, muito responsável, eu não tirei férias. Eu resolvi não tirar férias, às vezes tirava um dia ou outro, mas férias mesmo eu não tirei. Então eu estava muito cansado. Então quando eu saí da prefeitura, eu fiquei um tempo em Canavieiras e 3 meses, mas sempre vindo em Itabuna porque a demanda ainda de assinatura, que dependia, né, da gente, muita coisa. Então eu fiquei 3 meses assim para dar uma descansada. Depois fui para um campo missionário. Eu fui para um campo na zona rural de Gonguji e praticamente terminei o ano lá, de 2017. Depois retornei no final de 2017 e estou aqui, né? Agora assumi outro campo missionário em dezembro do ano passado, né, na região de Belmonte, e estamos lá trabalhando para o Senhor, trabalhando para Deus, mas sempre aqui envolvido, né, nas questões da cidade. Você, quando saiu da prefeitura, a prefeitura estava em bom estado, que eu lembro. A cidade estava bem cuidada, estava tudo funcionando, iluminação pública, limpeza, hospital de base funcionando muito bem e tal. Como é que estragou tão rápido, Vani? Olha, Marcelo, a gente vive uma crise no país sem precedente, né? Então o nosso PIB não cresce, né? Nós estamos com a economia travada, né? E todo ano o Brasil bate recorde no déficit fiscal. Então isso chegou aos municípios, e no município é onde tudo acontece. As pessoas não moram no estado nem na União, moram nos municípios. Então é no município que precisa acontecer saúde, saneamento básico, os programas sociais, saúde. E o que nós fizemos? Nós fizemos gestão. E aí tem os números, inclusive eu vou colocar isso para as pessoas, e o meu intuito de estar aqui é exatamente isso. Então, rapidamente, como foi que nós pegamos a cidade em 1º de janeiro de 2013? Pegamos uma cidade onde se devia mais de 500 milhões, só de INSS de todas as gestões, 362 milhões. PASEP, restos a pagar que o prefeito não pode deixar um centavo, tinha praticamente 100 milhões de restos a pagar, salários atrasados, telefonia, um caos. E o que ocorre? O pior. Tudo que entrava na prefeitura, 83 era para pagar folha. Para as pessoas entenderem o que nós pegamos, além de dever mais de 500 milhões de reais e as coisas não funcionavam, a cidade era chamada de Buracolândia, a cidade era suja. Inclusive a prefeitura estava sem telefone, que eu lembro. Às vezes as pessoas me ligavam aqui para Morena, para perguntar como é que fazia para falar com a prefeitura. Eu falei, só você pegar um avião, vir até aqui porque não tem. E o que ocorre? E o hospital de base chamado Casa da Morte. Então nós pegamos uma cidade em que as coisas não funcionavam, em que mais de 500 milhões de dívida, e aqui o agravante. Nós pegamos uma cidade de 100 reais que entrava, 83 era de folha. Mais 6 do 10º da Câmara, 89. Me sobrava 11 milhões para administrar 500 milhões de dívida. E o que é que nós fizemos? Nós fizemos gestão. Nós baixamos o lixo passava um pouquinho de 1 milhão, nós reduzimos para 600, gasolina se gastava 300, nós começamos a gastar 60, economizamos tudo, baixei meu salário de secretário, e com isso a cidade ela foi avançando, né? E a gente saímos da cidade, e a gente vai fazer um paralelo dessa trajetória, como pegamos a cidade em 1º de janeiro de 2013 e como deixamos a cidade em 31 de dezembro de 2016. Eu deixei com 48 milhões de caixa, salários pagos, 10º pago, até a fatura do lixo de dezembro, que venceu no dia 30 de dezembro, eu paguei. E 760 mil. Exatamente, 714. Eu lembro disso aí porque logo que o novo prefeito entrou, aumentou para 1.750.000, 1 milhão a mais. É o preço da comissão, deve ser, né? E hoje está em 2.700.000 e alguma coisa. Mas tem um detalhe, né, Vani? A coleta do lixo que você pagava incluía varrição e incluía o lixo hospitalar? Olha, quando a gente colocava tudo, eu pagava, no final eu comecei a gastar 600 mil, 1 milhão e um pouquinho, comecei a gastar 600 e pouco. Então, todo ano a gente reajustava pela tabela, terminei em 700. Então, esses 700, o que é que a empresa tinha que fazer? A coleta domiciliar, a coleta das empresas, não é? Ela fazia a coleta
do lixo hospitalar, do hospital de base, de todas as clínicas, dos nossos pós-saúde, do hospital de base, tudo incluído nesse contrato. E também fazia o aterro sanitário, ela cuidava o manejo do aterro sanitário. E a varrição a gente fazia pela prefeitura. Então, na realidade, no máximo, entre tudo, a gente gastava R$1 milhão para mais de 2 milhões de reais. Eu fiz essa pergunta para quem está ouvindo a gente aqui pelo seguinte: 700 mil pagava a coleta de todo o lixo da cidade, hospitalar, de empresa e domiciliar, e mais o manejo do aterro. O prefeito que entrou passou a pagar 1.750.000 só para a coleta do lixo domiciliar. Hoje Itabuna tem um contrato de 2.750.000 para o lixo domiciliar e um outro de 3 milhões, de 2 milhões, com o filho do amigo do prefeito, só para a coleta do lixo hospitalar. Então são quase 5 milhões, em torno de 5 milhões, para pagar o que se fazia com 700 mil. E não venha me dizer que em 4 anos 700 mil teria que virar 5 milhões, porque a realidade não é assim. Não existe isso. Então, Marcelo, nós pegamos essa cidade inviável, é número, eu sempre disse isso, e a gente fizemos uma revolução no hospital de base. Nós criamos os maiores programas sociais da história da cidade. Na nossa época, claro, a polícia militar, a polícia civil, mas nós fizemos programas sociais, esporte, cultura, lazer. Nós criamos os maiores programas. Das quadras. Recuperamos todas as quadras com recurso federal, e com recurso próprio nós construímos mais 5 casas. Só no Vivate, na Casa das Artes, em 2 programas nós tínhamos mais de 10 mil crianças. Verdade, fazendo. Vivate, eu até esqueci dele. Foi tão cancelado que eu esqueci dele. Pela primeira vez na história de Itabuna ficou num grupo seleto de cidades que tinha uma feira literária, né? Então nós conseguimos, nós tínhamos a única cidade da Bahia com 2 restaurantes populares e que funciona até o último dia do meu governo. Itabuna tinha na época a única autoescola gratuita. Então assim, e nós fizemos com que as coisas acontecessem. Os serviços públicos melhorou com relação ao que era, e nós terminamos a nossa gestão com dinheiro em caixa, onde tudo funcionava e onde, na realidade, a gente não deixou débito. Eu fui um prefeito que eu não deixei débito. Enquanto eu fiquei 4 anos pagando débito, eu saí da prefeitura, não deixei débito. Um pouquinho que eu deixei, o dinheiro estava em caixa, que suplantava. Deixa eu cutucar as coisas aqui, deixa eu balançar a goiabeira. Vani, uma coisa que sempre foi muito comentado nos bastidores era a guerrinha particular entre os comunistas e os evangélicos. Isso eu estou falando de guerrinha no subsolo da prefeitura, porque na parte de cima não havia isso. Estou falando da parte de baixo, subsolo. Você sente que isso em algum momento chegou a atrapalhar, mesmo que um pouco, as atividades da prefeitura, não? Não, de forma nenhuma. Por quê? Porque nós tínhamos o controle. Nunca houve discussões de secretária, você também nunca ouve isso. Nós fazíamos reuniões normalmente mensal, em que a gente tomava café junto com todos os secretários, que discutimos a gestão, como está funcionando. Essas reuniões normalmente eram mensal, e nós começávamos às 7 da manhã. Peraí, Marquinhos deixava comprar café? Sério? Não, deixava. Nós estamos falando aqui de Marco Cerqueira, que é amigo meu, inclusive, que é o maior pão duro que eu conheço, tá? E Marquinhos era quem cuidava do dinheiro da prefeitura, então ele liberar cafezinho é um espanto pra mim. Pois então nós tomávamos café de manhã, nós almoçávamos, saímos de noite, então nunca houve. Agora sim. Almoço também? Também, almoço. Não é possível. Um lanchezinho à tarde. Marquinhos devia estar doido. Então você vê essas reuniões que praticamente era todo mês, nunca houve discussão, nunca houve problema. Agora, como eu estou dizendo, às vezes em família, 2 irmãos que brigam, que discutem, que falam, mas como você falou, lá no porão, na administração, eu não vi como nenhum secretário me reclamou, nem do PCdoB, nem de outro, de que havia interferência. Aí bem, agora havia, vamos dizer assim, havia uma discordância pessoal entre eles, uma questão pessoal deles, mas que em nenhum momento interferiu. Em nenhum momento interferiu na administração, porque não houve nenhum momento de um secretário reclamar. E como eu te falei, a gente se respeitava, né? Se havia algum problema pessoal, ficava nos bastidores. Vem cá, por que você não saiu à reeleição?
Ô Marcel, eu não saí por algumas razões pessoais, não é minhas, e naquele momento eu tinha que bancar a campanha. A minha primeira campanha foi uma campanha muito barata, e naquele momento, por conta da forma de administrar, de ser duro com a gestão, de ser duro com os recursos, então houve uma insatisfação de pessoas, e naquele momento eu era o prefeito, eu tinha que bancar a campanha, e para bancar a campanha eu tinha que fazer um assalto na prefeitura, eu tinha que tirar dinheiro da prefeitura, com raríssimas exceções. Isso acontece em todo o país, eu sei que você sabe do que direto. Eu estou falando. Então, se faz campanha, agora está mudando um pouquinho, mas se sempre fez campanha tirando recursos públicos, e eu sabia que eu tinha que tirar recurso público para bancar uma campanha, ou seja, roubar, eu jamais faria isso, e teria que bagunçar toda a minha administração, porque naquele momento centenas de cabos eleitorais queriam entrar na prefeitura, eu tinha que apoiar dezenas e dezenas de vereadores, então eu ia... Tinha uma multidão de queixosos. E sempre foi atrás assim. de uma vaguinha. Assim. E o que eu tô falando, quem entende política sabe, sempre é assim que funciona. Então eu tinha que manchar a minha imagem, eu tinha que destruir a boa gestão que eu estava fazendo, eu não ia chegar no final do ano como eu deixei. E outra coisa, eu tinha que tirar dinheiro da prefeitura para fazer a campanha, e eu também tinha algumas questões pessoais que não quis. Tinha um pouco de cansaço pessoal também, né? Também, né? Eu fui um prefeito que eu não ficava no gabinete. Eu ficava no gabinete, atendia as pessoas, mas eu estava na EMAS, eu estava no hospital de base, eu estava na FIC, enfim, a gente andava, né? A gente cuidava, a gente tinha zelo, e realmente foram 4 anos que eu morava na mesma casa. Eu sempre fui uma pessoa muito educada, então as pessoas iam lá, não iam porque era ruim, não, iam porque precisavam, e eu não sei ser indiferente às pessoas, né? Então, quando eu chegava no gabinete, às vezes eu tinha uma agenda, mas aparecia 100 pessoas para conversar, e tinha dia que eu saía 11 horas, então eu também estava bastante cansado, porque fiquei 4 anos e as pessoas, mude sua casa, você não vai aguentar. Mas era a casa que eu tinha, eu ia para onde, né? Então tudo isso cansa também. Tem alguma coisa que você se arrepende, não? Da administração, que você faria... Se arrepende assim, que você faria diferente, não? Marcel, eu tenho assim a alegria de que errei, mas não errei em nada que comprometesse a minha dignidade, nada que comprometesse a minha moral. Não houve nenhum escândalo na nossa gestão. 4 anos, não houve o menor escândalo, né? Não houve nenhum erro. A única coisa que eu critico você nessa área é que até hoje ninguém viu a auditoria feita... E nós fizemos a auditoria. Mas ninguém viu. Eu fiz a auditoria. Que eu saiba, não chegou no Ministério Público também. Então eu tenho certeza que a gente encaminhou essa auditoria. Inclusive vou dizer que o nome foi a doutora Cleide, né? Eu pedi a cada secretário para fazer, só se houve um desvio, eu não sei. Enfim, mas era uma coisa que eu cobrava muito, a auditoria. Então demorou um pouquinho, porque eu quis uma auditoria de cada secretaria. Então cada secretaria me entregou, eu dei uma olhada final, assinei e pedi para ela entregar, e foi entregue, né? A doutora Cleide entregou, e inclusive eu tenho recebido, né? Não sei se houve alguma dificuldade posterior, mas volto a dizer, pode ser também demora normal, quer dizer, eu não chamo de normal, mas eu sei que é costumeiro demorar anos para uma coisa andar na justiça. Isso, e todo secretário sabe do que eu estou falando, porque eu cobrava pessoalmente aos secretários, aí uns entregavam, uns demoravam, eu preciso. Depois que a gente pegou por secretaria, a gente fizemos o resumo e caminhamos. E assim, o que eu me arrependo, né? Claro que houve falhas, a gente... Peraí, vamos deixar seu arrependimento para daqui a pouquinho. Eu vou fazer uma pausa pra gente poder respirar aqui, tomar um cafezinho. Vai daí, Paulinho. Mesa pra 2. E foi assim. Estamos de volta com Mesa pra 2. Eu, Marcel Leal, pra quem não sabe, tô aqui batendo um papo com o Claudivani Leite, Vani, que foi prefeito de Itabuna e saiu de cabeça erguida. Diferente de Azevedo, de Geraldo, de Fernando. Foi um prefeito que a gente viu trabalhar e que deixou a cidade melhor do que encontrou. Para fazer justiça, Geraldo fez isso no primeiro mandato. No segundo, deixou pior do que encontrou. E Azevedo e Fernando é impublicável o que a gente tem que falar sobre eles. Então vamos falar de Vani. Vani, eu tinha te perguntado se tinha alguma coisa que você se arrependia, alguma coisa que você faria diferente. Teve, não? Com certeza. A gente, na gestão, a gente aprende, a gente amadurece, a gente aprende os atalhos. Assim, graças a Deus que em questão de seriedade com os gastos públicos, a gente não fizemos nada de que nos comprometesse. Mas eu acho que eu errei muito, principalmente na comunicação. Eu peguei uma cidade, como eu já falei, sem recurso nenhum, e eu não dei a devida atenção à comunicação. Então nós fazíamos as coisas e não comunicava. Então tinha um grupo
que falava mal de mim o dia todo, né? Que eu não mandava, que eu não fazia nada, e a gente fazendo, a cidade avançando, né? Volto a dizer, Itabuna passou a ser a única cidade da Bahia com 2 restaurantes populares. Itabuna era a única cidade da Bahia com autoescola gratuita. Nós criamos os maiores programas esportivos e criamos os maiores programas de inclusão social. Sim, rapaz, tinha o Bom de bola, melhor na escola. O Bom de Bola e o Melhor da Escola, 2 programas espetaculares. Não são bons, não, a gente espetaculares. Fomentou muito. O Bom de Bola foi um negócio espetacular. Era um dos maiores campeonatos do mundo e nós fizemos aqui. Nós fizemos o campeonato da cidade, a seleção, rapaz, como a gente esquece das coisas que a gente já teve, né, rapaz? Pois é. Eu fui lembrar a gente agora investiu que muito, você vê a habitação. Nós criamos o maior programa habitacionais, Minha Casa Minha Vida. Nós trouxemos 3.000 casas e entregamos as 3.000 casas. A gente trouxe uma empresa, Telinformática, que ela já gerou 2.000 Mas empregos. já demitiu metade também. Então, por conta dessa crise, né? Não, antes. Antes, já tinha demitido antes. Mas ela ainda tem, até a última informação que eu tinha 1.800 funcionários. Ainda tem gente lá, mas o setor de serviço, principalmente ela, foi quem mais demitiu nos últimos 2 anos. Com certeza, mas até pouco tempo mas ainda quando ela chegou, ela gerou de imediato mais de 2.000 empregos. Mas até a última informação ela estava com 1.800. Claro, com essa situação agora, com essa situação agora deve ter diminuído. Então assim, nós erramos, mas assim, o hospital de base passou a ser uma referência. Os nossos postos de saúde começou a funcionar. A nossa policlínica, nós tínhamos 15 profissionais a mais. Veja que a policlínica, pela primeira vez na história de Itabuna, ela tinha uma sala de pequenas cirurgias para desafogar o hospital de base. A gente compramos 4 ambulâncias e entregamos por distrito, Itamaracá. Então a gente conseguiu avançar. Claro que houve erros, claro que houve experiência. A gente se sente muito mais preparado para administrar a cidade de Itabuna, mas onde a gente mais errou, infelizmente, foi na comunicação. Veja, Itabuna foi reconhecido fora. Nós tivemos em 2000... Recebeu um prêmio, né? Que eu lembro. Nós recebemos 7 premiações nacionais. Aliás, eu lembro muito bem que você não mandou nem release, nem foto do prêmio. Pra você ter uma ideia. Pra imprensa. Infelizmente, não foi culpa de ninguém, não, minha mesmo, né? Então, veja, em 2015, Itabuna foi a cidade mais transparente da Bahia, pela CGU. Isso é uma coisa que deixa a cidade orgulhosa. A cidade que melhor presta conta do que entra e como gasta, principalmente. Então, 2015, e a CGU dispensa comentário. Então, 2015, Itabuna era a cidade mais transparente da Bahia. No ano de 2016, eu tirei nota 10, nota máxima. Aí fui a cidade mais transparente da Bahia, porque quem tirou nota 10 empatou com Itabuna. Então, foram 2 premiações a nível nacional, dada pela CGU. Eu fui o prefeito empreendedor da Bahia pelo Sebrae. Fui representar Itabuna e a Bahia em Brasília, e lá bati na trave. Por quê? Porque quando nós chegamos, nós tínhamos menos de 1.000 microempreendedores. Nós criamos a sala itinerante, nós criamos a sala do microempreendedor na prefeitura, e teve um avanço que eu não esperava. Nós saímos de 1.000 para 8.000 microempreendedores. Foi uma coisa bem muito forte. Isso ajudou muito a economia individual e a economia geral da cidade. Então eu fui o prefeito empreendedor pelo Sebrae, que dispensa comentário. A Folha de São Paulo deu um destaque à nossa administração. A revista Isto É deu um destaque à nossa administração. Mas aqui não tinha comunicação. Pois é. Então, assim, a FIJAN, que é a Confederação das Indústrias do Rio de Janeiro, um dos órgãos mais importantes desse país, e para mim parece que é a única instituição que tem um ranking dos municípios. Eu, quando peguei Itabuna estava na posição 5.001. 5.001. O Brasil tem 5.570 cidades, Itabuna estava em 5.001. Em 4 anos nós fizemos o que nenhuma gestão do Brasil conseguiu fazer. Nós passamos 3.000 cidades no índice FIJAN. Então mostrou de que a nossa gestão foi uma gestão que teve dificuldades, principalmente do que herdamos, mas que conseguimos avançar, como você falou. Falar de uma coisa que você fez, que nunca tinha sido feita em Itabuna, mas não foi concretizado o resultado, que é a primeira licitação para transporte urbano em Itabuna. Itabuna nunca tinha tido licitação para transporte urbano, você fez. O contrato previa a construção de 2 estações de transbordo, previa ar-condicionado, previa uma série de coisas, previa porcentagem da frota sempre renovada a cada ano. Renovada, e que eu saiba, isso só foi cumprido no ano que você estava aí. Você não acha que você podia ter exigido a construção imediata do negócio antes de você sair? Não tivemos tempo. Veja, Itabuna tinha 106 anos, como você falou, e nunca nenhum prefeito fez uma licitação como a gente fez, com seriedade.
E é muito difícil fazer uma licitação, né? Nós gastamos muito tempo. Eu lembro que demorou bastante para poder. E tinha pessoas que diziam: você não vai conseguir. Feira deu problema, conquista deu problema, e a gente conseguiu fazer. O bom foi que a gente conseguiu fazer. Porque como era o aumento da tarifa? Havia uma tabela e o prefeito assinava. Nada transparente, assinava. Nós ficamos aqui, Marcel, e nós fomos duros nesse sentido. Nós ficamos aqui 4 anos, demos um reajuste apenas. Em 4 anos nós demos um reajuste, né? E nós contratamos uma empresa renomada no país, que chegou à tabela, chegou ao preço justo, né, de R$ 2,85. Então nós concluímos a licitação. A licitação previa que as estações de transbordo, por conta das empresas, era a outorga das empresas, deveriam ser feitas a partir de até para implantar o bilhete único, né? Exatamente. Então isso são ganhos. De um lado para outro da cidade, exatamente. Isso são ganhos que a cidade está perdendo. A cidade já tinha que estar com as 2 estações de transbordo, porque está num contrato, é só fazer o contrato valer, entre tantas coisas importantes ali. Como era que era feito, volto a dizer, o aumento o prefeito dava. Com a gente não. A licitação diz o quê? Uma fórmula justa. É o quê? A variação do diesel, que é o insumo que eles gastam mais. Quanto foi que eles deu aos servidores, aos funcionários, aos rodoviários? Quer dizer, coloca na conta, veja, para não ter desculpa, a variação do diesel, o índice de inflação e o aumento dado aos rodoviários. Então você pega essas 3 e divide por 3, você chega ao aumento. Então a gente moralizou a administração pública no sentido do transporte. Nós melhoramos muito o transporte da cidade, o fluxo. Teve lugar que tinha acidente todo dia, zerou acidente. Nós reabriram, né? Depois reabriram. Itabuna era uma cidade que não tinha uma faixa elevada, parece brincadeira, não tinha uma faixa elevada. Nós fizemos diversas faixas elevadas. Itabuna não tinha ciclofaixa, nós fizemos ciclofaixa. Itabuna, todos os prefeitos prometiam, eu não prometi, e regulamentei o mototaxista no primeiro ano. Isso foi muito importante para essa categoria, e eu não prometi, regulamentou. Então assim, foi importante para a cidade também, porque em Jequié, onde não tinham regulamentado, a coisa estava tão desordenada que todas as empresas de ônibus saíram da cidade. Pois é, aqui a gente regulamentou. Foi um problema sério lá. Regulamentou, você tirou aqueles maus profissionais, aquelas pessoas que na realidade não eram mototaxistas. Então assim, Marcelo, a gente fizemos uma administração voltada para o bem da cidade, e digo assim, sem medo de errar, em todas as áreas nós conseguimos avançar, umas mais, como na saúde. Outra área que a gente avançou muito foi a agricultura. Para você ter uma ideia, o PA, que é o PA? Um programa federal que eu acho belíssimo, que é o programa de aquisição de alimento. Você compra tudo que o pequeno produtor produz e você entrega às instituições. Então, o maior PA do Brasil era Itabuna. O maior PA do Brasil era Itabuna. Que inclusive foi detectada fraude pela CGU na gestão anterior. E a gente fizemos o maior programa, né, de PA do Brasil era Itabuna, né? Então nós fizemos os maiores programas habitacionais, nós criamos os maiores programas sociais da história, a nossa assistência social funcionava. Eu fui o único prefeito depois de Ubaldo que comprei 2 patrulhas mecânicas, só o Ubaldo comprou, depois de Ubaldo eu comprei, e a cidade falida. Não estava lembrando disso. A cidade falida sem dinheiro, e nós fizemos isso, né? Então assim, o hospital de base, eu ia muito no hospital de base, era prazeroso você chegar no hospital de base, a satisfação das pessoas, a satisfação dos familiares, né? Pela administração belíssima de Dr. Paulo Bicalho, né? Mas nós demos autonomia a Dr. Paulo Bicalho. Foi um grande secretário, né? Paulo é fantástico. Eu acho que é o secretário que a gente precisaria hoje para enfrentar essa pandemia. Sem dúvida nenhuma, ele faz falta em qualquer cidade desse país, né? Então, a gente pegamos uma cidade inviável, deixamos a cidade viável, onde as coisas funcionavam, com dinheiro em caixa, não deixei débito. Então a minha proposta é discutir Itabuna, a minha proposta é discutir números, né? A gente lançou a nossa pré-candidatura pelo PROS, né? Mas eu estou muito tranquilo, sempre disse na primeira eleição, e digo agora de novo, mas só que não precisa ser prefeito para ser feliz. Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa realizada com aquilo que Deus me deu, com aquilo que Deus me possibilitou, né? E vivo a perspectiva do reino de Deus, eu vivo a perspectiva. Deixa eu te fazer uma pergunta de novo, balançando a goiabeira. Você, na outra gestão, a sua parceria era com o PCdoB, certo? O PCdoB hoje está com o Fernando Gomes, que faz parte do grupo de Rui Costa, e o grupo de Rui Costa, por enquanto, está com o Fernando, que não pode ser candidato. Inventou a balela de que decidiu se aposentar, mas na verdade ele é obrigado a se aposentar porque a justiça cassou os direitos políticos dele. Mas é o cara que vai indicar e que vai apoiar o candidato de Rui Costa aqui. Você, sendo candidato,
você não vai fazer parceria com o PCdoB, né? Porque ele vai estar com... Não, de forma nenhuma. Tem partidos que você já conversou ou não? Temos conversado com alguns partidos, né? E estou sem vaidade nenhuma, né? Então, assim, a gente lançou o nosso nome porque com tranquilidade a gente enriquece o debate. A gente tem números. Você viu aqui quantos avanços. Tivemos erros? Tivemos, mas a cidade avançou. E avançou em todas as áreas, né? Nós pegamos uma cidade, eu acho que o maior feito meu, pra você ter uma ideia, a folha da prefeitura era 83, eu deixei com 49. Então nós fomos premiados fora por conta da seriedade. Abaixo do limite. Então nós deixamos, nós pegamos uma cidade inviável e deixamos a cidade viável onde as coisas funcionavam. Então nós queremos trazer lembrança às pessoas, porque a gente não divulgou, né? Mas assim... Eu acabei de lembrar de uma obra que você me corrija se minha memória estiver falhando. Aquela obra na saída de Itabuna não era para ser pista dupla? Ali do posto... do último posto até ela previa essa possibilidade. Ali foi uma emenda de Alice Portugal, né, que nós conseguimos 3 milhões e pouco, aquela encosta. Inclusive nós fizemos uma coisa importante ali. Que eu lembre, tinha uma maquete, um desenho, Isso. sei lá, que era pista dupla ali, né? Ali a nossa intenção era fazer pista dupla, né? E inclusive isso estava. Claro, pode ter modificado alguma coisa que eu desconheço, mas o projeto original era pista dupla. O buraco no bolso modificou o projeto. É como a passarela. A passarela ia ser ali no shopping, em frente ao shopping, né? Que seria mais útil. E foi uma emenda do deputado Bebeto. Então, muita coisa que foi inaugurada. Você lembra o valor da emenda? Quase 2 milhões de reais. Né? 1 milhão e alguma coisa. Cá foi 3 milhões e pouco. Então, assim, a gente, na realidade, fizemos uma aliança com 6 partidos, e aqui é mito que o pessoal fala que o PCdoB tinha uma secretaria de saúde, e que com 6 meses eu tirei o secretário, nada com o PCdoB, nada contra o secretário, mas eu tirei 2 secretários do PCdoB porque não estava de acordo com o que eu queria. O cara, seu vice, sempre foi discreto, né? Muito. Venceslau é um companheiro, um amigo. Sempre ajudou. Tem pessoas sempre ajudou. Colaborou. Tem pessoas que falam mal dele, eu não tenho o que dizer de Venceslau. Eu gosto muito de Venceslau. Venceslau é um bom esposo, é um bom filho. Bom, aí eu não posso garantir nada, eu não sei de nada. Você mora lá, você dorme lá. Mas convivo com ele. Aí eu não garanto nada. Agora, que é um cara que eu gosto, mas ele é um bom filho, é um bom esposo, um bom pai. E é um cara que, assim, na nossa administração, é um cara que agia com muita ética. Eu não tenho, assim, um dedo. Foi aquele tipo bom de vício, o que não atrapalha. Não atrapalha. Tanto é que o pessoal brincava muito, que a gente nunca brigamos, nunca discutimos. Me volta a dizer, as pessoas falam muita coisa. Deixa eu entrar numa parte prática aqui. A gente está vivendo essa crise da pandemia do coronavírus, que desde janeiro já se sabia que ele ia chegar no Brasil. Em fevereiro se tinha certeza de que ele estava chegando. Mesmo assim, Salvador fez carnaval, Itabuna fez carnaval, Rio fez carnaval, São Paulo fez carnaval. Quer dizer, um bando de irresponsáveis, né? Que já sabiam que ia chegar. Se você fosse prefeito, que medidas você teria tomado no início da pandemia? No início, que eu digo, o início em que as pessoas caíram na real, que foi início de março. Mais ou menos, primeira quinzena de março. E eu vou dizer uma coisa bem prática, né? Respondendo a sua pergunta, eu vivi 2 crises aqui sem precedentes na história da cidade. A primeira crise foi a crise da falta de água. De repente, Itabuna era uma cidade grande que não tinha um reservatório. A maior seca em 100 anos. Da história. Né? O pessoal que veio da Defesa Civil de Brasília ficaram assim, espantado, assustado, a palavra. Foi uma coisa espantosa mesmo. Não tinha uma gota de água potável. Então, nós sabíamos que isso poderia acontecer. 9 meses. Se não me engano, não foi isso? 9 meses. Exatamente, que ela começou a crise hídrica, ela foi avançando, até chegar a um patamar que não havia uma gota de água potável. A gente foi falar de crise hídrica, me deu sede, então eu vou fazer um intervalo, a gente volta já, vou tomar uma água ali. Pronto. Só quem lê a região sabe das notícias sem rabo preso. Só quem lê a região tem jornalismo investigativo. Só quem lê a região tem as colunas do Cláudio Humberto, Tecnologia e Malha Fina. Jornal A Região. Quem lê sabe mais. Todo sábado nas bancas, todo dia na internet. aregião.com.br. Mesa pra 2. Estamos de volta com Mesa para 2. Eu, Marcel Leal, tô aqui batendo um papo com o Vani, ex-prefeito de Itabuna. E eu tava querendo saber dele o que ele faria diferente. Ou o que ele faria, que medidas ele tomaria se ele fosse o prefeito agora. Agora não, se ele fosse o prefeito em 15 de março.
quando a gente descobriu a pandemia. Que medidas você tomaria? Então, eu estava te respondendo a crise que nós pegamos. Sim. Ele falava da crise hídrica, sem precedentes na história da cidade. Então, nós já tínhamos a programação. Então, esses estudos que você falou, que era inevitável em Itabuna, a gente sabia que ia ter uma crise hídrica. Então, o que é que a gente fez? Nós nos programamos, trabalhamos para... Sim, mas no caso do coronavírus, as pessoas só caíram na real no começo de março, no meio de março. Até hoje tem pessoas que não acreditam, imagine, né? Pois é. Até hoje ainda. Você sendo prefeito, que medidas você teria tomado logo no início? Aí eu vou responder essas Tipo duas. assim, começou agora a pandemia. Pronto, eu vou responder essas duas, se você me permitir, para a gente chegar. Então, crise hídrica foi um caos na cidade. Não foi um caos por quê? Porque a gente planejou e, mais do que planejar, nós executamos o que planejamos. Quando faltou água, a gente colocou tanque em todos os bairros da cidade, né? Em muitas ruas, e a gente tinha que pegar água onde? Olha o lugar. O lugar mais perto é São José, 32 quilômetros. Travessão e Ubaitaba, 62 quilômetros. E a gente tinha que abastecer não só os postos, aqueles tanques, como os postos de saúde, as escolas, penitenciários, hospitais. Não foi fácil. Então nós enfrentamos uma crise sem precedente e no início sem dinheiro nenhum. Depois, mais um pouco na frente, veio a crise da dengue, uma epidemia que nós já sabíamos com antecedência que viria, que era inevitável. E o Dr. Paulo tinha os estudos de que provavelmente até 1/3 da cidade poderia adoecer. E a gente nos planejando. Quando chegou, nós abrimos um hospital de campanha. 24 horas funcionando nos primeiros dias ali. E a central, né? Central. A central também. Então tudo o que precisa é o quê? É você se programar e você executar bem feito aquilo que você efetivamente projetou. E nós abrimos o hospital que foi referência para o Brasil. Vieram técnico até do exterior para ver, né? No início nós atendíamos quase 2.000 pessoas aqui, né? E eu estava lá e eu via pessoas dizer, olha, eu fui no hospital particular, mas aqui o atendimento está melhor. Então esse coronavírus que passou a ser uma pandemia, não tem jeito, não há fórmula, não há vacina, é o distanciamento social, né? Que precisa ser feito. Não há muita coisa a acrescentar. Agora, eu concordo com o que você falou há pouco. A gente teria que ter essas barreiras, né, mais eficazes, né? E dentro dos recursos que o município recebeu, procurar testar o maior número de pessoas possível. Porque qual é o grande perigo, ao meu ver, né? Eu não sou médico, mas são as pessoas que têm o vírus e que os sintomas não aparecem. Esse para mim é o maior risco, porque aquela pessoa não vai sentir nada e ela vai estar passando no dia a dia para determinadas pessoas, que vão estar passando para dezenas de pessoas, que vão estar passando para centenas de pessoas, e esse é o maior perigo. Então a Organização Mundial, ela alertou dessa necessidade do distanciamento, das prefeituras nesse momento tentar inibir o vírus, a propagação, e você se preparar com hospitais, você se preparar com leitos, porque é inevitável. Eu nunca imaginei, Marcelo, que nós íamos chegar no Brasil a 800 mortes por dia. Itabuna está com os mesmos leitos que tinha quando começou a pandemia. E veio o recurso. O governo do estado prometeu, não instalou nenhum. Você precisa de agora barreiras. Agora prometeu de novo, só que agora prometeu 10. Tinha prometido 100, depois prometeu 30, depois prometeu 20, agora prometeu 10, mas ainda não estão instalados. E a gente está numa crescente no Brasil, né? Na Espanha, na Itália, né? Na França, lá no Reino Unido já está diminuindo o foco, né? Nos Estados Unidos também, e aqui está crescendo, né? Está crescendo, então a gente pensa que esse pico, ela realmente vai se instalar, está se instalando agora em maio, junho. Então o que tem que fazer é o distanciamento, barreiras, e você se preparar para atender as pessoas que infelizmente vão adoecer, né? Nós enfrentamos duas crises e deu resultado. O que eu acho interessante é que é possível saber quantas pessoas vão precisar de UTI, porque o comportamento do vírus tem sido parecido em todos os lugares. Quem eu vi falar melhor disso foi a Semineto. A Semineto, o pessoal dele fez todo o cálculo, ele dizendo, até dia tal de maio vou precisar de X leitos de UTI, no dia tal vou precisar de Y, no dia tal vou precisar de Z, porque existe o cálculo. Aqui ninguém se importa com nada. O prefeito fugiu da cidade logo no início, passou um mês fora, ninguém sabe onde ele estava. Ele desapareceu, mandou fechar tudo e foi embora. Então assim, Itabuna tem 10 leitos na Santa Casa, que é para servir a região toda. Basicamente quem tem tratado o pessoal é a Santa Casa. Se não me engano, a Santa Casa tem mais 10 leitos clínicos,
estava implantando UTI, mas não sei se já está pronta. E o hospital de base teria 10 UTIs que até hoje não foram implantadas e tem os leitos normais que está usando, né? Mas, por exemplo, já se sabe, por exemplo, que em torno de 10% de todo mundo que tem caso vai precisar ser internado. Isso é uma constante e eu tenho acompanhado desde o início a estatística. Varia fica entre 8% e 10%. Você vai precisar ser internado. De atendimento sem médico. Conversa fiada, vai ter que internar. Isso é coisa real. Dados. Aí desses que vão se internar, 5% vão morrer. Então eu já tenho uma ideia até de quantos vão morrer até o fim desse mês. É só fazer o cálculo. A gente tem hoje 70 mil pessoas com sintomas leves, tipo um resfriado, ou sem sintoma nenhum, 70 mil. E tem 8 mil e alguma coisa internadas, ou com sintomas graves, mesmo que não esteja internada, que esteja em casa, mas com sintomas graves. Então, vão morrer mais 800 pessoas aí em breve. Isso é fato, não adianta infelizmente. Morrer, aliás, 800 não, 400. Esse é um fato que é a estatística do vírus, né? Então, assim, dá para você saber quantos leitos de UTI você precisa na cidade. Porque o enfrentamento é um só, como você falou. O enfrentamento é o quê? É tentar manter o que todo mundo está fazendo, distanciamento social, para evitar mais pessoas doentes e você se preparar. A rede de saúde precisa se preparar para aqueles doentes e, infelizmente, aqueles vão precisar de UTI. Né? Então, Ilhéus que tem trabalhado, Ilhéus que tem trabalhado mais sério com isso, desde o início da pandemia, o prefeito, que era meio omisso, passou a trabalhar feito um leão. Eu tenho que dar esse mérito a Mário Alexandre. Ele era um prefeito medíocre até antes da pandemia, mas na pandemia ele estava virando um gigante. Mário Alexandre está trabalhando pra caramba, tomando várias medidas e indo para cima e está direto lá, e etc. auxiliando a comunidade também. E conseguiu do Estado um monte de leitos. Usou o dinheiro que recebeu da partilha do pré-sal, que aqui em Itabuna é um mistério, ninguém sabe onde Fernando enfiou o dinheiro, deve estar em algum bolso. Mas o de Ilhéus, ele usou, entre outras coisas, ele construiu a central do Covid, que é basicamente esse dinheiro que ele recebeu do pré-sal, foi feito praticamente sozinho pela prefeitura. Tem 22 leitos, né? Então, assim, Ilhéus já curou 190 e tantas pessoas, 200 pessoas Ilhéus já curou. Itabuna curou 70 e poucas. Itabuna tem 23 internados, com 4 em UTI. Ilhéus tem 3 em UTI e tem, acho que 11 internados. Então, Ilhéus está se saindo muito melhor. E é assim. Então, por exemplo, Itabuna está com 4 na UTI, mas já teve 11. Tá? Aí tem 300 e poucos casos ativos. Desses 300 e poucos casos, 39 vão ter sintomas. Desses 39, 5% vão precisar de UTI. Então, você faz as contas, você precisa de 20 UTIs. Mas não instalam. E veja bem, quem começou na China e depois, como você falou, hoje as pessoas sabem como funciona. Então, volto a dizer, você precisa fazer um isolamento dentro de uma realidade, um isolamento firme, conter barreiras, e você precisa dar o suporte para as pessoas que vão precisar, principalmente de um leito de UTI. Então você tem que realmente abrir vagas nos hospitais. Agora o outro lado da moeda, o que você faz com as pessoas que estão passando fome porque estão sem salário, estão sem renda, inclusive empresários, porque a empresa dele fechou, ele tem renda zero. Ele é tão necessitado hoje quanto qualquer desempregado. Nós estamos vivendo aí uma situação na saúde caótica, onde está se gastando o que não tem, né? E tem que gastar, mas nós já estamos tendo reflexo dessa crise econômica, que é mundial, né? Então, um país como o Brasil, que tem um déficit fiscal enorme mensal, anual, nós vamos ter agora uma crise muito pior e, infelizmente, nós vamos quando passar essa questão da saúde, do coronavírus, nós já estamos mergulhando, talvez, em uma crise sem precedente econômica. Por quê? Porque o país, ele parou. O país está parando, então as empresas estão demitindo, não está se vendendo, não está circulando dinheiro, impostos, o PIB do Brasil, que era positivo, já vai ser negativo. A situação é muito preocupante economicamente. Eu andei levantando um pouco a parte econômica da questão e tem algumas coisas assim que eu tenho anotado. O governo federal tomou várias medidas importantes
de crédito, de crédito para pequenas empresas, de pagar parte do salário de quem tiver redução de jornada, etc. Isso aí salvou 8,5 milhões de empregos. Mas, o próprio presidente já falou, deve ter uns 10, 15 milhões que essa medida não alcançou, né? E tem aquele pessoal que é informal e que, por exemplo, vive de bico. Esse cara está em casa, né? Eu estava observando algumas coisas. Por exemplo, a Associação dos Bares e Restaurantes calcula que entre 20% e 40% de todos vão fechar de vez. Já teve um muito famoso, o Piantella, em Brasília, que fechou as portas para sempre. Então, assim, você tem alguns setores que a coisa vai ser bem pior. Bem pior, né? Exatamente. Turismo, economia bares, como um todo, restaurantes, lanchonetes. A economia como um todo está sendo afetado. Isso vai criar uma dificuldade de arrecadação para a União, para os estados, para os municípios. O dinheiro vai ser tem esse lado também, né? E tem assim os ambulantes, pessoal que trabalha, pessoal que trabalha em hotéis, né? Pessoal que trabalha no turismo, né? A situação realmente é muito preocupante. Né? Porque você tem algumas pessoas que estão conseguindo criar ainda alguma renda, mesmo pequena, com delivery, com entrega em casa, né? Tem os setores que estão abertos, como material de construção, por exemplo, mas tem setores que estão fechados, mas estão se aguentando com delivery. Aqui em Itabuna tem uma papelaria, Papel Pautado, que tem um site muito bom e está saindo, né? Bem. Autopeças, oficinas, alguns segmentos ainda estão se mantendo com dificuldade. A Beitec está fazendo delivery de computador, peças de informática, a Pai Mendonça está fazendo delivery, mas a maioria dos restaurantes e bares não tem como montar um delivery. Lojas, né? E as lojas muito menos, loja de roupa, loja de calçados, não tem como montar delivery, loja de eletrodomésticos. Então, assim, alguns setores vão sofrer muito mais que outros, né? Já temos visto isso, né? E isso vai fazer com que o déficit fiscal aumente, né? O nosso PIB vai dar negativo, né? A geração de emprego está aí, não vai ter geração de emprego, pelo contrário, vai ter desemprego. E as receitas, tanto da União como dos estados e dos municípios, vão cair muito. Então, é uma situação muito difícil. Agora, que nesse primeiro momento, Marcelo, não tem jeito. É tentar salvar vidas, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Itabuna, vou tratando especificamente de Itabuna. Em janeiro, o prefeito recebeu 13 milhões da partilha do pré-sal. Depois, o Ministério da Saúde mandou 8,9 milhões específico para combater coronavírus. Teve uma verba que a prefeitura vai ficar com 11 milhões e alguma coisa, que era para a Santa Casa. Tem mais agora o auxílio emergencial aprovado pelo Senado, 19 milhões. Então, a prefeitura já recebeu mais de 50 milhões entre janeiro e março de verba extra, totalmente extra. Você não acha que já dava para ter feito alguma coisa com esse dinheiro? Com certeza. Pelo menos instalar, porque pelas minhas contas dá para instalar 500 mil UTIs com esse dinheiro. Dava para ter reaberto o Hospital São Lucas, equipado ele inteiro, colocado médico com 2 milhões e 600. Você vê que a gente deixou o hospital de base andando, o hospital de base tá batendo recorde de morte todos os dias. Se ele investir 2 milhões no hospital de base, ele cria 20 UTIs para coronavírus. E isso, nós estamos falando de mais de 50 milhões. Então, esses recursos que vieram, efetivamente é para quê? Para prevenção, fazer com que a rede funcione, principalmente para atender aqueles casos mais leves, mas principalmente pessoas que vão precisar de um respirador, pessoas que vão precisar realmente estar internadas na UTI. Então, esses recursos... Itabuna até hoje não comprou respirador nenhum, não comprou máscara, muito importante. Não comprou teste, não comprou nada. Itabuna não comprou nada. Recurso veio. A máscara que tem recebeu de doação, os testes que tem recebeu do governo federal, inaladores, o Barcelona Futebol Clube e a Marina FM doaram 4 para Santa Casa. Respirador, se veio algum, veio do estado ou federal. Itabuna não gastou um centavo. Ele viu recurso para isso. O que eu posso dizer é que nós enfrentamos 2 crises, a crise hídrica, a crise da dengue, sem um centavo. Nós tivemos que assumir, depois tivemos ajuda na crise. Tem dinheiro, né? Exatamente, nós abrimos a crise hídrica, nós enfrentamos sem recurso nenhum. Depois, claro, o governo do estado nos ajudou bastante. E na crise da dengue, da epidemia da dengue, depois de muito tempo foi que a gente recebeu um valor muito pequeno do governo federal, né? Então nós abrimos um hospital, então nós planejamos e a cidade não ficou desassistida.
Pelo contrário, agora é uma crise maior, porque o número de vítimas tende a crescer, mas recebeu recurso, recebeu dinheiro para fazer a prevenção e efetivamente fazer com que os hospitais tenham leitos. Ô Paulinho, eu vou esticar mais um bloco, que eu tenho umas coisas ainda para amarrar aqui. Então faz um intervalo aí que a gente volta com mais um bloco. Se o trouxer um café, a gente bebe. Mesa pra dois. Estamos de volta com Mesa para Dois. Estou aqui batendo um papo com Claudevane Leite, ex-prefeito de Itabuna. Estou esticando mais um bloco porque eu quero perguntar aqui a Vane, como é que você reativaria a economia de Itabuna, digamos que acabasse hoje a pandemia e pudesse reabrir tudo? Tem alguma coisa que daria para fazer para acelerar o processo de reviver o comércio, não? Olha, Marcelo, depois dessa pandemia, a gente já está vivendo e vai aumentar uma grande crise econômica. Então, acho que a prefeitura ela é um vetor de crescimento. A prefeitura precisa usar os recursos dela para que esses recursos gerem aqui. Claro que você tem que buscar novos horizontes, tentar atrair novos investimentos, né? A nível estadual, federal, mas a prefeitura tem um valor importante. Como era comigo, eu pagava os servidores em dias. Então, esse recurso ficava aqui no nosso comércio. Olha que você tinha um EMASA, você tinha um hospital de base e a prefeitura. Na minha época, nós tínhamos muitos fornecedores, diferente do que acontece hoje. Hoje é um grupo. Eu tinha dezenas de empresários e que até hoje me agradecem, daqui da cidade. Mas hoje tem 100. Mané 100. Pois é. Então você tem um recurso da prefeitura que você faz com que a economia ela gire. Então você paga os servidores em dia, você motiva os servidores compram aqui, tem o dia de receber o salário, e os vários fornecedores aqui da região que você paga em dias como eu pagava, né? Então isso você faz com que a economia efetivamente melhore. Agora é claro que você precisa enxugar a máquina, você precisa saber o que é prioridade, otimizar os recursos para que os serviços públicos melhorem. E aí, claro, nesse momento aí você tem que ser pragmático, você tem que procurar buscar novos investimentos a nível estadual, com deputados, com o governo estadual, com o governo federal, e tentar atrair empresa. Nós conseguimos trazer. Um exemplo foi até o informática. Então, na realidade, a situação dos próximos gestores vai ser muito difícil, né? Mas ele precisa fazer o dever de casa. Se ele faz o dever de casa, ele dá um empurrão muito grande para que a cidade saia o mais rápido possível dessa situação. Você sendo candidato, bom, primeiro tem a questão de se a eleição vai ser em outubro ou se vai ser adiada, né? Você acredita que adie para o mesmo ano ou que adie para outro ano? Olha, as informações que eu tenho, Marcelo, que deve ser, né, esse ano ainda, deve ser adiada para novembro ou dezembro. Exatamente. Esse é o primeiro plano, né? Esse é o primeiro plano, né? Então, a minha candidatura, que eu até... Deixa eu só interromper, só para pongar nessa parte. Você acha vantagem de ter menos tempo entre a eleição e a posse? Porque muita gente defende que esse prazo seja diminuído até para evitar fraudes, né? Eu concordo também, né? Eu acho que 3 meses, né, é muito complicado, né? Eu acho que dá para pagar muito computador, dá para queimar muito papel. Com certeza, no máximo, um mês é tranquilo. Acho que, né, com um mês, né, você tem como fazer uma sindicância. Quem sabe o adiamento desse ano vire norma, né? Pois é, então eu acho que 3 meses demora muito, né? Então eu acho que 30 dias, estourado, assim, no máximo 45 dias é o suficiente para que você possa fazer uma boa transição de governo, de você pegar todos os dados, porque é isso que você vai pegar. Tá lá o que você vai herdar, mas a transição precisa ser bem feita e um prazo de 30, 45 dias é o suficiente, com toda certeza, Marcelo. Sim, e sua candidatura? Vamos falar. Então, Marcelo, a gente sempre ficamos recuados, eu não tinha mais interesse de votar. Em alguns momentos na cidade eu pontuava muito bem, mesmo dizendo que não era candidato, mesmo estando longe, não fiquei longe de Itabuna, só
fiquei no primeiro ano, e a gente pontuava muito bem. Então muitos partidos me procuraram, eu sempre não. Nessa última hora agora eu fui convencido de que eu posso enriquecer o debate, de que eu posso trazer números como trouxe aqui para você, de que eu posso informar isso à cidade. E a cidade precisa ter cuidado, porque nós estamos enfrentando uma crise e os novos gestores vão enfrentar uma crise muito grande. Então a pessoa precisa saber usar bem os recursos. Vou botar uma continha aqui. Entre o que se gasta mais, estou botando por baixo, em 3 coisinhas. Entre o que está se gastando a mais para pagar cargos comissionados, da minha gestão para essa. 2 milhões por mês. O que está se gastando a mais para pagar cargos comissionados, o que está gastando a mais de gasolina, e num contrato de lixo dá mais de 50 milhões. Estou botando por baixo, 50 milhões. Esses 50, em 3 coisinhas. Então eu quero enriquecer o debate. Eu quero dizer à cidade que é possível fazer um pouco mais com menos, mas você precisa saber gerir os recursos. Vou voltar a repetir. Só o que se gasta para pagar a mais de cargos comissionados, de combustível e do contrato do lixo dá 50 milhões de reais numa gestão. 50 milhões, Marcelo. 50 milhões está faltando no básico, está faltando na saúde, que está faltando na assistência social. Você está entendendo? 3 coisinhas apenas. Então eu quero... E isso numa época de crise. Que vai pegar é fundamental, né? Exatamente. Então... Agora... Sim. Qual é o tipo de pessoa que você quer andando com você nessa trajetória? Digamos que você não seja candidato, você aceita apoiar alguém com que condições? Olha, você falou uma coisa importante para mim, entendeu? Então eu fui convencido e estou convencido de que eu enriqueço o debate. Eu tenho números, eu peguei uma cidade inviável e quero mostrar isso para as pessoas de Itabuna com números. As pessoas podem ir no TCM, não é falácia. Então peguei uma cidade inviável e deixei essa cidade viável, onde saí da cidade com tudo pago, sem débitos, salários pagos, 13º e dinheiro em caixa, e as coisas funcionavam. E eu quero fazer essa linha do tempo. O que é que a gente fez nesse período de 4 anos? Os avanços, mas respondendo você. Então eu quero debater. Não deu para mim, não tem problema, mas eu só vou apoiar alguém que se comprometa comigo, mas principalmente com a cidade em algumas coisas. A primeira, fazer um plano de cargo e salário dos servidores. Por quê? Porque eu comecei a fazer isso e consegui concluir no hospital de base, e os servidores sabem do que eu estou falando. Isso não pesa no município. Os servidores hoje da prefeitura, muitos estão se tratando, servidores que estão afastados por doença, porque estão sendo maltratados, estão com medo, muitos servidores com salários atrasados, tem muito servidor doente. Então os servidores precisam de um plano de cargos e salário, e que não pesa na prefeitura. É só ter boa vontade para também implantar um plano de cargos e salário que caiba na prefeitura. Eu comecei a negociar isso, tenho liberdade para falar isso, e fiz no hospital de base, concluí no hospital de base. Então não deu para mim. Essa é uma exigência. Essa é uma exigência comigo e com a população. A outra é que acabe com esse absurdo desse contrato de lixo, que coloque o contrato de lixo. Impressionante. Isso é um absurdo. O que mais me impressiona é que eu não vejo o Ministério Público atuar em cima disso. Omissão total da sociedade. Denúncia a gente já fez de monte, mas... Então, que realmente coloque o contrato de lixo dentro da realidade, né? Dentro de uma realidade, né? E outra, entre tanto, mas essas 3 para mim são as mais fortes, a outra é fazer valer a licitação do transporte. Nós fizemos uma licitação de transporte com valor justo. E o contrato é claro, né? As cláusulas estão lá. Estão lá, e a empresa assinou com alegria, entendeu? E se ela coloca dificuldade, tem várias empresas que querem vir para Itabuna. Não deu, não quer cumprir, meu irmão, saia, vamos botar outra, né? Então, que realmente Itabuna possa usufruir desse contrato, que para mim foi uma das coisas mais importantes. Eu só quero fazer um adendo nessa questão do contrato, porque isso tudo valia até janeiro. Com essa crise as coisas vão ficar um pouco mais difíceis. Como a prefeitura suspendeu todo o transporte, essas empresas as empresas estão em pré-falência. Mas isso vai passar, a gente crê em Deus que vai passar, né? Mas que cumpra um contrato, que foi um contrato vantajoso para a cidade. As empresas também. Foi bom para ela. Não teriam assinado, né? Assinaram com mau gosto, você está entendendo? Então são 3 coisas importantes que, se não der, porque a gente vai fazer um compromisso com alguém que se comprometa com a cidade de efetivamente. Quando eu lancei isso nas minhas primeiras entrevistas, Marcelo, eu fui muito felicitado. As pessoas ligaram para mim, as pessoas passaram mensagem e falaram: Ivan, tá vendo como realmente é importante você na disputa? Porque eu não volto a dizer, eu sempre falo para as pessoas que eu não preciso ser prefeito para ser feliz, entendeu? Eu sei a carga
porventura, eu sei a carga que eu vou pegar. Se eu for prefeito de Itabuna, eu sei a carga, que já enfrentei essa carga de uma cidade novamente falida, de uma cidade em débito e de uma cidade onde as coisas não funcionam, e que você tem que ter muita gestão, você tem que ser muito ágil, você tem que botar uma equipe boa, e você vai passar por muita dificuldade até as coisas voltarem à sua normalidade. Eu sei que é prematuro falar disso, mas é só para situar a coisa. Você hoje está com que grupo a nível de estado? O meu partido é um partido de centro, né? Eu gosto sempre de trabalhar com um partido de centro. Então, eu acredito que terei apoio, né, de alguns partidos. Temos conversado, hoje é tudo muito prematuro, né? Muito prematuro, mas temos conversado com algumas pessoas, né? E, assim, quando a candidatura decola, as pessoas se aproximam, os partidos se aproximam, né? Então, a gente vai depender de Deus, mas principalmente das pessoas. Tem uma boa relação com a direção estadual do partido? Tenho. O partido me deu, os 2 deputados têm ligado para mim, a gente tem carta branca deles. Quem são os deputados? O Dorico, principalmente, deputado federal, né? Ele nos deu o partido, vê com muita alegria, satisfação. Nós temos também um apoio muito grande do deputado Osni, né? Que fomentou tudo isso, né? Do deputado estadual Osni, do deputado federal também, que nos ajuda nesse sentido, né? Gedeilson, e a gente acha que a gente tem possibilidades, né, de crescer, possibilidade de avançar, mas volto a dizer, vai depender muito da população. Essa eleição agora é a primeira sem coligação. Você acha que isso ajuda ou prejudica o candidato a prefeito? Não, a prefeito até que não tem muita dificuldade não, né? Porque ele vai ter apoio dos partidos. Eu acho que pesa mais para os vereadores, né? Porque hoje os partidos para vereador tem que sair sozinho. Então, para os vereadores é um pouco mais complicado. Não pode ter mais coligação, principalmente para vereador, né? Então, isso complica um pouco mais. Isso acaba com as mulas, não? Porque antigamente era assim, por um lado é bom, mas por um lado é difícil, porque você precisa entrar num partido que tenha pessoas realmente em condições, com voto, porque você entra num partido, digamos, com 32 que pode, e se as pessoas realmente não tiver voto, vai ver que a pessoa vai ter uma quantidade de voto boa, mas não vai conseguir. Sim, antigamente era mais fácil. Porque parece que primeiro o partido tem que conseguir uma certa quantidade de votos. Ele tem que ter primeiro o coeficiente eleitoral para... Aí às vezes não adianta um cara ter muito voto, mas o partido não tem. Essa é a dificuldade. É justo, eu acho que é justo. Agora, com as coligações, o que acontecia? Chegava a 4 partidos, botava cada um 10 bons de voto, então você sabia que ia fazer vários vereadores. Então agora é bom, mas tem essa dificuldade. Você tem que ter uma chapa que tenha voto, porque senão o cara pode nadar, chegar bem e não conseguir eleição, porque não vai conseguir o coeficiente. Não pode ter mais aquele cara com pouco voto só para somar, nem nada, né? Mas nós estamos com o apoio desses 2 deputados, o Vini, nós estamos com o deputado Odorico, e assim, eu acho que o próximo prefeito de Itabuna, ele tem que estar muito bem com o governo do estado, ele tem que ter deputados estaduais e principalmente deputados federais que consigam também recursos, né, federais, para que realmente bote, principalmente para... Eu acho que o prefeito de Itabuna, como aconteceu comigo, ele dá conta de ter uma saúde melhor do que nós tínhamos, ele dá conta de ter uma educação melhor. Nós fizemos os maiores programas de recuperação e ampliação de escola dos últimos tempos em Itabuna. Você consegue asfaltar com recurso próprio, você consegue criar programas esportivos, você consegue criar, como nós criamos, programas sociais como restaurante popular, mas você precisa de recurso para obras macro, de saneamento. Que já estavam fechados antes do coronavírus, né? Exatamente, e a gente conseguiu fazer muito com pouco. Com nossos recursos a gente conseguiu dar uma melhorada, principalmente na questão do atendimento, né? Nas coisas que realmente precisam funcionar, como esporte, como cultura, como saúde, como lazer, né, como educação. A gente conseguiu, com nossos recursos de Itabuna, fazer com que as coisas efetivamente funcionassem. Vani, nosso tempo acabou. Agora eu quero agradecer bastante você ter vindo. Eu acho que o papo foi muito interessante, não só para a gente, principalmente para a gente lembrar que Itabuna já teve uma administração diferente, né? Porque às vezes a gente fica olhando a administração atual e acha que sempre foi essa porcaria. A gente já teve administrações boas, a gente já teve o Baldo, a gente teve a primeira de Geraldo, a segunda foi um desastre, mas a primeira foi boa, o Baldo foi excelente, você foi excelente. Então assim, eu acho importante para que a gente não esqueça que é possível ter uma cidade melhor,
Então, obrigado por ter vindo, foi um prazer conversar com você aqui. Eu que agradeço, Marcelo, pela oportunidade. Nesse momento eu mando um forte abraço a toda a população de Itabuna. Se você me permitir esses 2 minutos, nós estamos vivendo o que Jesus falou. Jesus falou há 2000 anos atrás de que nós viveríamos esse princípio de dores, né? E isso tudo está na palavra de Deus, precisa acontecer, mas Deus tem um controle de todas as coisas, né? Às vezes a gente confia apenas em homens, em personalidades, em autoridades. Claro, precisamos confiar neles, mas entendemos, neste momento agora a humanidade está fragilizada. Nós, por mais recursos que a gente tenha, por mais avanços, né, que a saúde tenha, a gente está fragilizado. Então, neste momento, as pessoas precisam entender que nós somos pequenos, que não temos muita coisa e que Deus, Ele sempre tem um controle. Isso vai passar. É isso aí, isso vai passar, como tudo já passou, isso também vai passar. Enquanto isso, você, se puder, fique em casa. Se precisar sair para trabalhar, use máscara, mantenha a distância, né? Quando chegar em casa, tome todos aqueles cuidados que a gente já cansou de falar aqui. E para você que está ouvindo a gente fora de Itabuna, pela internet, tem gente na Finlândia, na Rússia, em Ferradas, em qualquer lugar, né? Mesmo sem você estar em Itabuna, sem você participar de Itabuna, eu acho que o que a gente conversou aqui serve para muitas cidades fora de Itabuna. Muitas devem estar na mesma situação, então espero que o papo tenha sido interessante para todo mundo. E quarta-feira que vem eu estou de volta com Mesa para 2. Vai daí, Paulo.